O motorista do aplicativo parou, o outro integrante, que já está preso, realizou a abordagem com uma arma de fogo. E é importante salientar que, nesse momento, ela estava, inclusive, na companhia de uma adolescente. E nós temos outras investigações que também são pertinentes a essa mesma investigada, no sentido que ela, inclusive, já realizou outros furtos também na região, em companhia de adolescentes também. Isso significa que, provavelmente, ela vai responder processualmente por associação criminosa, furto, corrupção de menores e também pelo roubo. Daqui a pouco a delegada vai colocar a mão em outros envolvidos aí, porque a investigação agora flui com a prisão de um dos elementos, tá? Mudando de assunto, em Saquarema, a Polícia Civil prendeu 5 pessoas envolvidas no tráfico de drogas e um menor foi morto durante o confronto com a polícia. Isso aconteceu enquanto os agentes davam suporte à Secretaria de Urbanismo para uma ação no bairro Pitangas. A gente vai então conversar com a Bianca Chabudé, que começou a adiantar esse assunto. Olha, Bianca, difícil, hein? Porque nem a prefeitura pode acessar um local para trabalhar em paz que é recebido dessa forma. Boa tarde. Oi, Isabela, Salutiel, boa tarde para vocês. Para quem acompanha o RJ1 com a gente, não conseguiu ouvir direito vocês aí no estúdio, mas vamos comentar um pouquinho sobre essa situação, né? Isso aconteceu ontem à tarde no bairro Ipitangas. De acordo com a Polícia Civil, eles estavam dando suporte para uma ação da Prefeitura, né, através da Secretaria de Urbanismo. Eles iam fazer uma vistoria de imóveis irregulares, construções irregulares, furto de energia elétrica. Então, eles pediram esse apoio da Polícia Civil e, quando eles chegaram no local, foram atacados a tiros por criminosos. A polícia revidou a ação. Os funcionários da Prefeitura, eles não ficaram feridos. Também não, mas nesse confronto, um menor de idade foi morto e outras 5 pessoas foram presas. De acordo com a Polícia Civil, o menor que foi morto e um outro preso, eles eram do Complexo do Alemão e estavam na cidade de Saquarema integrando o crime da região. Também foi a mulher considerada a gerente do tráfico de drogas da região. Essa ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Saquarema, né? E todos os procedimentos foram realizados. Agora, chama a atenção uma situação como essa, porque, de acordo com a Polícia Civil, toda vez que a Prefeitura precisa atuar em locais que tem o tráfico de drogas, eles precisam pedir o apoio das autoridades, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque há esse receio, né, de chegar nesses locais e algumas vezes acontecem, inclusive, situações como essa de troca de tiros. Então, uma situação complicada para uma cidade que é considerada pequena, pacata, a capital nacional do surf, né? Então tem toda aquela vibe de uma cidade tranquila, mas que a criminalidade vem avançando. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bianca, pelas informações. É como a gente destacou, né? A prefeitura vai ao local fazer o trabalho, já tem um certo medo, acaba chamando pessoas ali para acompanhar e também é recebida dessa forma, com tiros, com ataque. E a gente sempre é o que a gente discute aqui no RJ1, como está a segurança da nossa população como um todo, do cidadão ali que tem o direito de ir e vir, mas tem isso afetado, né? Exatamente, está aí. E a gente tem que ficar de olho, tem que cobrar das autoridades públicas, da segurança pública, realmente ações para combater esse tipo de criminalidade. E vamos saber o que você está mandando para a gente pelo WhatsApp, está participando. Olha só, o número já vai aparecer aqui embaixo. Tem participação, Luiz, olha aqui. A Ana Lúcia mandou para a gente, que está pedindo ajuda aqui, disse que já ligou para a Enel 2 vezes, relatando esse problema no transformador e nada é feito. Acredita que só vai resolver quando pegar fogo em tudo. Olha só que perigo, já pensou? Ela disse que o transformador fica na Rua das Casuarinas, próximo ao número 38, bairro Vista Unamar, em Cabo Frio. E pelo jeito, essa imagem... E essa imagem foi feita num fim de tarde, parece que vai escurecendo e a luz do poste também não funciona. Exato, né? Olha só que perigo, gente. Está aí, é o relato, o registro da moradora Ana Paula Messias. Boa tarde, gostaria de pedir ajuda a vocês. Sou de Araruama, moro na rua Mendiçá. A situação é essa, são 2 terrenos e a frente deles virou um lixão. E com as chuvas o lixo vai parar na frente da casa da moradora. Está ali, olha só, aquele lixo de poda de árvore, que as pessoas vão ali, retiram e colocam em calçada, ninguém retira, e aí a chuva vem e leva tudo, sem contar o estado dessa rua, que não é pavimentada. Veja só, abandono, é mato alto, tudo errado ali. Olha só, rua Mendiçá, em Araruama. Valeu, Ana Paula Messias, pela participação.
Temos Olha mais? só. Não, essas Daqui a duas. pouquinho. Pois é, daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens por aqui. Seguimos falando de notícia agora da região serrana. Em Nova Friburgo tem denúncia de danos ao meio ambiente. O programa Linha Verde recebeu informações através do Disque Denúncia de que uma área de 1.000 metros quadrados está sendo afetada por atividades ilegais. E isso no distrito de São Pedro da Serra. Esse local, inclusive, já foi fiscalizado. A Natália Rebelo vai trazer as informações para a gente neste momento ao vivo. Natália, o que essa fiscalização apontou? Boa tarde para você. Boa tarde, Salutiel, Isabela e quem nos assiste aqui no RJ1. A equipe de fiscalização encontrou essa área de cerca de 1.000 metros quadrados sendo destruída para a abertura de uma estrada. E isso pode trazer sérios efeitos ambientais, como a perda de biodiversidade e também a poluição das águas. Os agentes da Polícia Ambiental não encontraram placas de licenciamento ambiental, o que indica que a obrigação não foi autorizada de forma legal. Até o momento não foram identificados suspeitos relacionados às atividades ilegais. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Nova Friburgo e o caso continua sendo investigado. Eu entrei em contato tanto com a Prefeitura de Nova Friburgo quanto com a Polícia Ambiental para esclarecer se realmente existe esse licenciamento e também se há uma fiscalização e autorização para essa atividade. Além disso, também existe verificação de medidas adotadas para combater a degradação ambiental no local, mas até o momento não tive nenhuma resposta de tanto da Prefeitura quanto da Polícia Ambiental. Além disso, a gente lembra da importância das denúncias que podem ser anônimas feitas ao Disque Denúncia Linha Verde para que medidas como essa sejam combatidas. Eu volto com vocês, Isabela e Salutiel. Obrigada, Natália, pelas informações, pelas imagens que você está acompanhando. Fica uma coisa clara, essa estrada não foi aberta do dia para a noite, no estalar de dedos. Foi uma movimentação intensa, a gente está falando de uma área de vegetação. Então tem que entender melhor como está essa fiscalização do próprio INEA, da Prefeitura de Nova Friburgo, para essas licenças ambientais desse tipo de intervenção. Porque olha só, por essa imagem agora você vai acompanhar a dimensão. Olha todo o espaço que eles devastaram para abrir uma estrada. Devastação e outra, parece que nada foi aprendido com a tragédia de 2011 que a cidade sofreu. Não é assim que você faz remoção de solo, movimentação, vai fazendo corte ali no barranco e vai devastando, vai desmatando. E aí depois a chuva vem e a cobrança chega e chega cara porque custa vidas. E olha quem está aqui com a gente, por falar em chuva. Isso aí. Ana Beatriz Rangel, boa tarde. Por falar em fim de semana também, que todo mundo quer se programar, né? Eu sei que vocês principalmente, né? Boa tarde, gente. Boa tarde pra você que está acompanhando a gente. Cheiro de folga no ar. Né? Eu não tô sentindo esse aroma não, hein? Poxa vida, só na próxima, só na próxima. Gente, ó, sexta-feira, aquele dia esperado por muita gente. Vamos dar aquele balanço do que você já pode sentir. Eu sei que tem muita gente sentindo calor por aí. Eu acho que o consenso é esse, né? Todo mundo tá sentindo muito calor hoje. E o que está acontecendo? Temos imagens do satélite para te explicar. Sisteminha de alta pressão tá ali, ó, gente, ó, rodando e trazendo pra gente aquele vento que a gente sempre pontua, que é um vento quente, que vem ali do interior do estado. Por isso que a gente está sentindo muito calor por aqui, temperaturas altas, aquela sensação de abafamento, porque apesar de ter aquele vento um pouco mais quente, um pouco mais seco, a gente ainda tem bastante umidade. Quando a gente olha para o céu, a gente percebe que tem mais nuvens e acabam contribuindo para a sensação de abafamento e para a sensação térmica ser maior do que está registrando ali nos termômetros. Então, apesar de ter várias cidades que não estão registrando 30 graus, a gente está sentindo ali temperaturas batendo nos 33 na pele, gente. Então, por isso que a gente está sentindo muito calor por aqui. Vamos conferir as temperaturas que você pode esperar ao longo desse dia, máximas e mínimas ali nas nossas cidades, começando pela região dos Lagos e região metropolitana. A gente tem Cabo Frio com máxima para hoje de 29, Iguaba Grande e Silva Jardim com máximas de 30. E sem possibilidade de chuva aí para a região dos Lagos. O que pode acontecer é aquela chuva provocada por nuvens mais baixas, uma chuva passageira, isolada, mas ainda assim áreas litorâneas, região dos Lagos e região metropolitana, a condição para chuva é bem menor. Vamos seguir para a região serrana, onde ainda existe possibilidade de chuva, tá, gente? Mas nada com grandes acumulados, chuva que não deve trazer tantos transtornos, aquela chuva rápida, passageira, que uma pessoa pode ver em um certo ponto, em outro ponto talvez nem sinta essa chuva. A gente tem Nova Friburgo com máximas de 27, marcando 5 milímetros, Cordeiro com máxima de 28, 3 milímetros de chuva bem fraquinha e Carmo com máxima de 30, sem marcação ali para chuva.
Vamos seguir para o norte e noroeste do estado? Olha só, gente, a aniversariante do dia hoje comemorando 190 anos, é isso? Isso. Olha só, né? Aniversariante 190. batendo hoje os 30 graus, gente. Tá Nada muito mudou. quente. Nada mudou, né, gente? É esperado, né? O que a gente podia esperar da aniversariante? Ela cumpriu o que ela tem feito nesses Fazendo tantos anos. jus à região que ela Exatamente. pertence, ao norte do estado, mais quente, terra Isso. quente. E a festa vai ser com calor, temperaturas altas e sem chances de chuva, tá? Macaé e Natividade, noroeste do estado, com máximas de 29. Também ali sem possibilidade, que pode acontecer o que a gente já pontuou. Essas nuvens baixas que você pode ver uma chuvinha muito rápida por aí, nada muito que vai te atrapalhar, tá? E aí hoje é sexta-feira, Isabela e Salutiel já jogaram na minha cara que eles estão de folga, que eles estão sentindo já o aroma ali, gente, da folguinha, do descanso, de acordar mais tarde. Olha que delícia, né? A Isa, principalmente, que pega bem cedo, né? Olha, tudo Chega que eu preciso sábado. é de um fim de semana sem despertador para acordar. Então, o que você pode esperar? O que vocês podem esperar para esse fim de semana, gente? Conte no estudo, vai lá. Vamos lá, a gente tem as temperaturas para cada região. A gente vai continuar sentindo aqui muito calor em todas as regiões, tá? E a condição para chuva também, gente, é bem fraca, né? Principalmente região dos lagos e região metropolitana, onde Salutiel e Isabela vão curtir. Não sei se Isa vai para a Serra, daqui a pouquinho ela me conta ali quando a gente chegar na Serra, mas para a região dos lagos e região metropolitana, máximas previstas de 30 e 31 no domingo. Agora vamos seguir para a região serrana e eu te pergunto, Isa, você vai para a Serra ou não vai? Vou sim, mas não vou precisar levar casaco não, Não né? vai, 28 graus? Não vai, tá? Então, previsão para você. Isso é a máxima, e você né? que também é serrana. A máxima, gente, ali esperada para essa região é 28. Pode ter uma chuvinha, talvez a Isa veja. Talvez ela nem consiga sentir essa chuva, tá, Isa? Então, vai preparada, mas você vai conseguir aproveitar. Então tá bom, isso que importa. Vamos seguir para o norte e noroeste do estado? Agora você acompanha aí, ó, sábado e domingo, máximas previstas de 31. Vai sentir o calor, vai intensificar um tiquinho. E ali pode ter uma chuvinha também, aquela chuva ao longo da tarde, passageira, mas que também muita gente nem vai sentir. E aí a gente sabe que combina muito com o fim de semana é praia, né, gente? É o mar, né? Correr pro mar. E a gente tem uma ilustração porque tem alerta importante, tá? Esse fim de semana o mar pode estar um pouquinho mais agitado, então é importante a gente lembrar, dependendo da característica de cada praia, as ondas podem chegar ali até 1,50 m, podem ultrapassar. Sexta-feira e sábado são os dias mais críticos, então você que está pensando aí, já hoje ao longo da tarde curtir uma praia, no sábado, a partir do domingo começa a diminuir um pouco as ondas. E aí o trabalhador não tem paz, né? Porque olha só, segunda e terça vai estar piscininha, tem tranquilinha. Mas É só voltar ao trabalho, tudo volta ao normal. Até mas o mar no fim fica de preguiçoso. semana. Pois é, gente. Então, respeite as bandeiras de sinalização. Se o bombeiro estiver por ali, né? O guarda-vidas, perdão. Respeite, não vai colocar sua vida em risco. É isso aí. Passado o recado, né? É isso, gente. Obrigada. Valeu, Ana. Logo mais ela volta no RJ2. Olha, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no RJ1, mas na volta do intervalo, vamos falar de um prédio antigo em Campos que precisou ser interditado depois que o teto do imóvel cedeu. E a gente fala também sobre o convênio entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou o cofinanciamento de 10 leitos de UTI com a Prefeitura. Agora, meio-dia e 14 minutos, imagens ao vivo de Campos, essa é BR-101. A gente volta já. Fim de mês imbatível do Atacadão chegou com ofertas incríveis. Confira. Filé de peito de frango lar, quilo, 15,70. Café Bom Dia tradicional 500 gramas, 24,98. Macarrão Dona Benta Espaguete 1 quilo, 4,49. Atacadão, seu parceirão. Eita, Jojo, esse liquidificador não bate nem vento. Agora sim é só receita fit pra manter esse corpinho. Fim de semana do liquidificador na Van. Liquidificador Diamante Britânia de R$ 189,90 por apenas 10 vezes de R$ 11,99. R$ 70 de desconto. Só 10 de R$ 11,99 sem entrada e sem juros. Muito barato. Aproveita. Todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Pula, pula. Compre hoje com o cartão Van e pague só em maio. Se você pode sonhar, você pode realizar. Com a BRZ, você pode mesmo. Vem aí um 2 quartos com varanda e lazer completo. Um condomínio com segurança 24 horas em São Pedro da Aldeia. Oportunidade incrível para você conquistar o seu apartamento.
Cadastre-se agora e aproveite condições especiais. Agende sua visita. Este é o 4º empreendimento da BRZ na região. Com a gente, seu apartamento dos sonhos está mais perto do que nunca. A Páscoa Carone chegou! Leite longa-vida ninho integral, 5,49. Arroz branco Cepé tipo 1, 21,90. Filé de frango sadia pacote, 18,90. Carré suíno cerrado e congelado, 18,90. Pesquise, compare, comprove e faça Carone você também. Operação Fecha Mês Bruno Eletromóveis. Smart TV Multilaser 43 polegadas, 1.299 à vista. Guarda-roupa 6 portas, 2 gavetas, mais uma espaçosa cômoda com 4 gavetas, só 999. Sanduicheira Grill Itatiaia, 49,90 à vista. Tanquinho semiautomático 14 quilos, 499. E tudo em até 12 vezes sem juros. Bruno Eletromóveis. Se tem B de Bruno, tem B de bom, B de barato. RJ1 está de volta, daqui a pouquinho a Isabela e o Salutiel voltam do estúdio, mas enquanto isso a gente continua em ritmo de festa aqui no RJ1, claro, em clima de alegria, de celebração. 190 anos de Campos sendo celebrados hoje, nesse dia 28 de março de 2025. E a gente fala bastante sobre a história de Campos, o patrimônio histórico. Você sabia que Campos é a segunda cidade do Brasil em arquitetura eclética? É uma coisa que muita gente que mora aqui até não repara, né? A gente tem um patrimônio histórico muito rico, principalmente aqui no centro da cidade. Um exemplo está aqui atrás de mim, o prédio da Lira de Apolo, a banda mais antiga de Campos, 155 anos de história. Já viveu momentos melhores esse edifício, mas é um edifício tombado que segue de pé, e como ele tem vários na cidade. Agora você vai acompanhar uma reportagem falando justamente sobre essa importância do patrimônio histórico para Campos e principalmente a importância da preservação desse patrimônio. Olha só. Em Campos, no norte fluminense, prédios importantes foram erguidos ao longo dos 190 anos da cidade. A Catedral do Santíssimo Salvador, o antigo Fórum de Campos, que foi inspirado no Paternon, templo dedicado à deusa grega Atenas e que hoje abriga a Câmara Municipal de Vereadores da cidade. Além do mercado municipal, são exemplos de construções que trazem identidade à cidade. Eu estou por aqui, umas 2, 3 vezes na semana. Comprar o quê? Compra as coisas, né? Verdura, que precisar, né? Agora mesmo eu trouxe aqui umas verduras para me vender aqui, um quiabo, um machixe, que eu tiro na roça lá. A gente vende umas coisas, mas leva outras coisas também. Meu pai, ele sempre me ensinou muito sobre os monumentos da cidade. Ele passava em frente de carro e falava: ó, filho, aquela dali é tal obelisco que foi construído por tal instituição. E ele sempre foi um sujeito que me ensinou muito nome de rua, então conheço muito da nossa cidade. A cidade é cercada de bonitos prédios que tem muita história. Não são só históricos por suas idades, mas pelas histórias que eles abrigam em suas jornadas de tempo. Campos tem muito o que celebrar, principalmente o seu patrimônio, né? É óbvio que nem todo ele está em condições maravilhosas, mas nós temos patrimônios e monumentos que representam o campista. Além de monumentos importantes e imponentes, a cidade de Campos tem outros elementos que precisam ser levados em consideração, como fachadas comerciais e casarões antigos que foram deixados de lado devido ao desenvolvimento. Patrimônio histórico, patrimônio é o que gera pertencimento, é o que tem o apreço pela cidade. Então a gente está falando não só das edificações, que são a escrita, né, da memória, da construção da nossa cidade, que permanece durante o tempo, que forma a paisagem. E essa paisagem está dentro da ideia de patrimônio, quando preservada, mas não só as nossas edificações, mas também as práticas, os costumes, as falas, as danças, tudo isso está dentro do patrimônio histórico do município.
Para o arquiteto e urbanista, é preciso pensar na funcionalidade desses espaços, respeitando suas características originais. Existe um potencial enorme quando você integra a questão histórica, o patrimônio histórico de um município, trazendo a identidade da população para aquilo. Você está convidando que elas se sintam à vontade dentro da própria cidade. E além da importância histórica, o patrimônio também envolve emoções e sentimentos para os campistas. Para ser campista, a gente ama o chuvisco, a gente ama a goiabada e a gente ama esse patrimônio. Nem sempre em condições excelentes, mas certamente representando a nossa cidade. Campos tem muitos prédios bonitos, históricos, belíssimos, impecáveis, muito bem conservados, mas infelizmente não é só isso que a gente vê aqui na cidade. E olha só que coisa, justamente hoje, no dia do aniversário da cidade, a gente recebe mais uma triste notícia envolvendo a falta de conservação do patrimônio histórico da cidade de Campos. Isso porque um prédio histórico na rua Lacerda Sobrinho foi interditado pela Defesa Civil depois que parte do teto caiu. Segundo o órgão, existe risco de desabamento. Quem está acompanhando essa história é o Renato Filho, que inclusive acabou que produziu nessa reportagem que você acabou de assistir. Renato, fala pra gente, conta as informações desse caso, infelizmente mais um, né, aqui na cidade de Campos. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde para você que acompanha o RJ1. Exatamente, nesse momento eu estou aqui na rua Lacerda Sobrinho, uma das principais ruas do centro, onde há uma grande concentração de comércio e, claro, uma grande circulação de pessoas, onde esse prédio, que é um prédio histórico tombado pelo Copan, foi interditado pela Defesa Civil. Importante mencionar que não só o prédio, mas também a rua foi interditada para a circulação de todos os veículos, né, carros e motos. Esse prédio, então, ele está interditado, foi necessária essa medida porque o telhado do imóvel foi atingido pelas chuvas dos últimos dias, o que acabou cedendo nesta quinta-feira e apresentou riscos de desabamento, né? Nós conversamos, inclusive, com o secretário de Defesa Civil na manhã dessa sexta-feira, que explicou para a gente o que está sendo feito e também as próximas medidas com relação a esse prédio. Vamos acompanhar. Verificamos que a estrutura toda está comprometida. Essa parte frontal, houve um deslocamento porque houve um colapso interior, onde nós tivemos um desabamento da parte do telhado que segurava as paredes laterais e parte da estrutura lateral, no momento em que houve esse colapso, ele automaticamente caiu e chamou a atenção de todos os moradores do comércio local. Que vai ter que ser demolido, isso com certeza, porque todos os dados levantados, tudo que nós estamos observando, não há como nós mantermos essa estrutura. Então, como o secretário falou, né, esse prédio vai ser demolido, então a gente segue acompanhando o desenrolar dessa história nos próximos dias e também reforça aí a orientação da Defesa Civil com relação à precaução aí, não passar tão próximo aqui. Eles, inclusive, atrás de mim, não sei se é possível ver na televisão aí, mas eles, né, fizeram esse cinturão aqui para poupar, né, o risco às pessoas. Então a gente segue acompanhando por aqui. Eu volto com vocês. Obrigado, Renato, pelas informações. Inclusive, é uma rua bastante movimentada, muito comercial, por isso que a precaução é necessária mesmo. A gente vai voltar agora para o estúdio, para o Salutiel e para a Isabela. Eu aviso que daqui a pouquinho eu estou de volta aqui da Praça São Salvador, porque tem mais coisa para falar nesse aniversário de 190 anos da cidade de Campos. Amigos, volto com vocês aí no estúdio. Continua muito bem-vindo, né, Vila? Exato, muito obrigado, Vila. Até mais, então. Mudando de assunto, a gente vai voltar a falar sobre o convênio entre a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa, que garante o atendimento
pelo SUS na unidade. Tá? O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou o cofinanciamento de 10 leitos de UTI com a prefeitura, uma conquista importante para o serviço lá em Petrópolis. Por isso que quando a gente fala de Petrópolis, a gente se encontra com o Richard Stolzenburg, que tem as informações, está acompanhando essa situação e conversa agora com a gente. Porque, Richard, também tem uma audiência marcada por aí. O que vai acontecer a partir de agora? Uma boa tarde para você. A gente está sem o áudio do Richard, daqui a pouco a gente conversa com ele sobre esse assunto importante. Mas vamos seguindo com o nosso RJ1, porque olha só, o governo do estado do Rio anunciou novos 145 guarda-parques formados pela Secretaria do Ambiente e também da Sustentabilidade, com o objetivo de atuarem nas áreas de proteção, as unidades de conservação ambientais, administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que nas nossas áreas de cobertura são diversas, né? Sim, olha, são profissionais, gente, capacitados para atuar em operações complexas de incêndios florestais e também da proteção da biodiversidade. O Josué Amador vai trazer os detalhes para a gente, direto da capital fluminense. Não é isso, Josué? Reforço importante aí para a preservação do meio ambiente no nosso estado. Não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Salutiel. Boa tarde, Isabela. João também aí em Campos dos Goitacazes. Parabéns, inclusive, para a cidade de Campos. Reforço importantíssimo, principalmente porque esse número chega agora a 300 guardas-parque aí distribuídos em todo o estado do Rio de Janeiro, nos cerca de 40 parques estaduais que têm essa proteção aqui da Secretaria de Ambiente e também de Sustentabilidade. Esses novos 145 agentes foram apresentados ontem ali no Palácio do Governo e já começaram a atuar nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, nessas 40 unidades aí, nesses 40 parques estaduais. Inclusive, a gente tem muitos parques estaduais aí em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, também Campos dos Goitacazes, também em Araruama, Arraial do Cabo. E você acompanha agora a fala do secretário de Ambiente e Sustentabilidade e também de um coordenador do Parque Estadual Três Picos, que fica ali em Nova Friburgo, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e também Teresópolis e Silva Jardim. Acompanhe as falas deles sobre esses novos agentes aí. Os guarda-parques, eles enfrentam os desafios e as mudanças climáticas severas também, as grandes chuvas, enfrentam as queimadas e os incêndios florestais em mais de 40 unidades de proteção ambiental nossa. A minha satisfação é imensa, né, estar hoje aqui nessa conquista e realização, porque a gente vê a história do guarda-parque iniciando no Instituto e hoje é muito relevante olhar que as unidades de conservação são protegidas, a educação ambiental, a sensibilização e a conservação depende muito dos nossos agentes de defesa ambiental. Os guarda-parque em 2024 combateram 330 ocorrências de incêndios nesses parques estaduais. Então, daí mais uma vez a importância desses agentes. Eu volto com vocês aí no estúdio, Isabela e Salutiel. Obrigada, Josué, pelas informações. Com certeza são fundamentais para todo esse fortalecimento das nossas áreas de vegetação, principalmente essa fiscalização, esse cuidado que é muito importante. E o guarda-parque está ali para isso, para olhar, para ver as curiosidades, mas também os casos que precisam de ação, como os incêndios de vegetação. Então, que bom, são mais agentes, mais proteção para o nosso meio ambiente. Exato, e por falar em meio ambiente, o aparecimento de alguns tucanos tem encantado os moradores de Arraial do Cabo desde o Carnaval. Os animais estão sendo vistos pela cidade em caixas d'água, sacadas, pegando comida no prato e até mexendo em algumas peças de roupa, como a gente já mostrou aqui no RJ1. Uma moradora, né, que até chama aí os tucanos de filhos, contou como é receber diariamente essa visita. Confira. Ele sempre vem mais na parte da tarde, acho que é no horáriozinho que ele sente fome, depois das 2 da tarde, ele sempre vem, ele sempre aparece.
Ele sempre aparece. Todos os dias ele aparece. Quando não é aqui, é no vizinho, é na região aí embaixo. Tem vídeo dele até bebendo água na caixa d'água. Ele quebrou o cano do vizinho aqui do lado. Ele tá dando trabalho. Viu só? Ele aparece e vai tentando achar um espaço. Só que olha só, apesar dos tucanos serem muito dóceis, gostarem ali de se aproximarem, é preciso ter alguns cuidados. O médico veterinário Jefferson Pires, responsável pelo Centro de Recuperação de Animais Silvestres da Estácio, conversou com a nossa equipe e a gente vai acompanhar agora. O animal do vídeo é um tucano-toco, é uma espécie que não é natural no Rio de Janeiro, ela é invasora. A gente sabe da ocorrência dela, pelo comportamento que ele está tendo, provavelmente é um animal cativo, né, um animal de cativeiro que fugiu e dessa forma acaba procurando outras pessoas. Devido a esse risco dela se aproximar, né, ou seja, ela pode ser capturada, ela pode ter algum tipo de não capacidade de sobrevivência, a gente recomenda que se entre em contato com os órgãos ambientais local, então o IBAMA, INEA, para que, se possível, esse animal seja resgatado e dessa forma seja dado o devido destino a ele. De qualquer forma, a gente pede que as pessoas evitem colocar comida para os animais selvagens e principalmente evitarem o contato direto com eles. Olha aí, tá aí as orientações, não é mesmo? Mas dá aquela peninha, né? Você vê o bichinho ali, você quer sempre colocar uma alimentação, pesquisa na internet que pode dar. Olha essa imagem, mas a gente está fechando o assunto, porque ontem a gente mostrou no RJ1 o tucano pegando ali a roupa, a gente falou, opa, quem aí de Arraial do Cabo está recebendo essa visita maravilhosa? Matheus Augusto e Sidney Pontes foram até a cidade hoje, encontraram a Shirley, mas não é só ela, diversas pessoas recebem a visita do tucano, mas seguir as orientações aí de quem entende, né? Quem sabe o melhor para os bichinhos, não toca, chama o INEA, colocar esses animais onde eles precisam estar. Isso aí, liga aí para os seus órgãos ambientais da cidade. Mais uma paradinha aqui no RJ1, daqui a pouco tem os detalhes, os destaques do esporte para você. Tem competição de cavalos acontecendo em Campos, hein? Olha só, é a prova dos 3 tambores. Agora, meio-dia e 32 minutos, o nosso RJ1 vai dar uma pausa, mas a gente volta já. A imagem de Campos, inclusive. É a Páscoa premiada Super Bom. Ovos de Páscoa em até 6 vezes sem juros na caderneta. Azeite extra virgem La Carturrana 250 ml, 17,48. Peixe salgado site com espinha e sem espinha, 13/15 kg, 45,98. Açúcar